Olá. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, ela é cheia de regras, de limites para os gastos do governo, né? Sim, muitas. Mas fica aquela pergunta: como é que a gente sabe se essas regras estão sendo cumpridas de verdade? Existe algum tipo de, sei lá, um dedo duro oficial? Existe sim. A resposta é um grande sim. E essa peça-chave, o coração da fiscalização, está escondida em dois artigos bem específicos, o 54 e o 55. Ah, o famoso relatório de gestão fiscal. Exatamente. Eles criam uma espécie de raio-x das contas públicas, que é esse relatório. Então, hoje a nossa missão é montar esse quebra-cabeça. Quem são as figuras que são obrigadas a assinar esse documento? O que exatamente ele revela? E qual é a punição para quem tenta, sei lá, esconder o jogo? E olha, para quem está estudando para concursos, dominar isso é, assim, crucial. Pois é. E para qualquer cidadão, é a ferramenta para entender se o dinheiro público está sendo bem cuidado. Ok, vamos começar pelo básico, então. Quem são os suspeitos, digamos assim, que precisam assinar esse relatório? Eu fico imaginando que a responsabilidade principal recai sobre o chefe do executivo, um prefeito, um governador, ou a coisa mais complexa? É bem mais complexa. E essa complexidade, na verdade, ela é intencional. O artigo 54, ele estabelece que a responsabilidade é compartilhada. Ah, boa! Essa é uma das grandes sacadas do legislador. Ele impede que, no futuro, um governador, por exemplo, aponte o dedo para o judiciário ou para o legislativo e diga: olha, a culpa do rombo nas contas é de vocês. Entendi. A LRF força todo mundo a se responsabilizar junto. Isso. Ela força todos os chefes de poder a sentarem na mesma sala, metaforicamente, claro, e assinarem o mesmo boletim fiscal. Quase um pacto de sobriedade fiscal, então. Ninguém pode chegar depois e alegar que não sabia. E quem exatamente está nessa lista de assinaturas obrigatórias? Olha, a lista é bem clara. Primeiro, o chefe do Poder Executivo aí entra: presidente, governadores e prefeitos. Depois, o comando do Legislativo. O presidente da casa. Não só ele, o presidente e também os outros membros da mesa diretora. No Judiciário, o presidente do tribunal correspondente. E, por fim, o chefe do Ministério Público. Todos eles, ao final de cada quadrimestre, têm que endossar o documento. Não tem como escapar. Isso já é uma grande mudança de paradigma, né? Mas ainda me parece uma assinatura muito política. E os números? Quem garante que os dados ali são de fato verdadeiros? Ótima pergunta. É exatamente aí que entra o parágrafo único do artigo 54. Ele é tipo a trava de segurança técnica do relatório. Como assim? A lei exige que, além dos chefes de poder, o documento também seja assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno de cada órgão. Sei. A equipe técnica, então? Exato. O secretário de Fazenda, o controlador-geral, o diretor financeiro, as pessoas que lidam com os números no dia a dia. Isso transforma o relatório. Aham. Ele deixa de ser apenas um ato político e passa a ser uma declaração técnica, com responsabilidade jurídica e contábil. Se o número estiver errado, a responsabilidade é de quem preparou e validou, não só de quem ocupa o cargo político. Entendi. Então, com essa lista de assinaturas, a gente tem a responsabilidade política e a técnica totalmente amarradas. Isso me faz pensar que o conteúdo desse relatório deve ser muito sério. O que tem de tão importante ali dentro que exige a assinatura de tanta gente? Exatamente. O artigo 55 é o que dá a densidade, é o recheio do relatório. Ele funciona como um check-up completo da saúde financeira do governo, focado em 4 pontos vitais. Uma analogia boa. Pensa nele como um exame de sangue que mede colesterol, glicose, só que para as finanças públicas. O primeiro indicador-chave é a despesa total com pessoal. E a LF é detalhista. Exige que se separe o gasto com servidores ativos daquele com inativos e pensionistas. E por que essa separação é tão importante? À primeira vista parece só um detalhe contábil. Mas é um detalhe crucial. Separar esses gastos permite ver o tamanho da conta do futuro. Uma coisa é o custo da máquina pública hoje, com os salários de quem está trabalhando, né? Claro.
Outra muito diferente é o peso das aposentadorias e pensões, que é uma despesa de longo prazo e que só cresce. Mostrar isso de forma clara expõe o desafio previdenciário de cada ente. Faz sentido. E o segundo ponto do check-up? O segundo ponto é o tamanho da dívida. A LRF fala em dívida consolidada e mobiliária. Dois termos que, nossa, assustam qualquer um que está começando a estudar. Dá para simplificar? Totalmente. Pensa assim, a dívida consolidada é como o extrato completo do cartão de crédito do governo, somando todas as faturas e parcelamentos. Já a dívida mobiliária é uma parte disso. São os títulos que o governo vende no mercado para se financiar. Tipo umas promissórias, sabe? Aham, entendi a diferença. O relatório precisa mostrar o tamanho total dessa conta. O terceiro indicador é a concessão de garantias. Esse é ainda mais obscuro. O que significa isso? Esse é o risco escondido. É quando o governo age como fiador de um empréstimo para uma empresa estatal ou até privada. Se essa empresa não pagar, quem arca com a dívida é o governo. Ah, é uma dívida em potencial. Exato. É um risco futuro que muitas vezes ficava fora do radar. O relatório força o gestor a colocar essa conta fantasma na mesa para todo mundo ver. E por último, o quarto item. As operações de crédito, que são os empréstimos novos que o governo contratou no período. Ok, então o relatório mostra quanto se gasta com gente, qual o tamanho da dívida total, quais são os riscos escondidos de calote e quanto dinheiro novo foi pego emprestado. É um retrato bem completo. Antes você usou a analogia do boletim. Se a nota de um desses itens for baixa, o que acontece? A analogia do boletim é perfeita. E a lei vai além. Ela não permite que o gestor apenas mostre a nota vermelha. O inciso 55 do artigo 55 exige a indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar. Ah, tem que ter um plano de ação. Isso. Ou seja, se o gasto com o pessoal estourou o limite, o relatório não pode só admitir o problema. Ele tem que apresentar o plano de recuperação. Tipo, estou com a nota baixa, mas este é o meu plano de estudos para recuperar. Vou cortar cargos, suspender concursos. Força uma gestão proativa, então. O problema não pode ser varrido para debaixo do tapete. Exatamente. Faz todo sentido. Agora, eu notei que a lei parece dar uma atenção especial para o último relatório do ano, o do terceiro quadrimestre. Por que essa preocupação toda? Intuitivamente, me parece que é para evitar que um prefeito ou governador torre o caixa nos últimos meses antes de passar o bastão, sabe? É essa a lógica? É exatamente essa a lógica. Sua intuição está perfeita. O relatório do último quadrimestre é o check-out da gestão. O fechamento. Isso. O inciso 3 do artigo 55 adiciona duas exigências cruciais para esse momento. A primeira é a demonstração da disponibilidade de caixa em 31 de dezembro. Traduzindo, quando as luzes do ano se apagaram, quanto dinheiro realmente havia no cofre? Sem truques, sem projeções. O saldo real. E a segunda exigência? A segunda é a mais famosa em provas de concurso, um detalhamento completo dos restos a pagar. Restos a pagar, sempre um tema quente. Como a gente pode explicar isso de forma simples? Pensa nos restos a pagar como as compras que você fez com o cartão de crédito em dezembro, mas a fatura só vai chegar em janeiro. A lei quer saber, quando o ano virou, o governo tinha dinheiro na conta para pagar essa fatura que estava para chegar? Ou ele deixou uma bomba relógio para o próximo gestor? Exatamente. Por isso, o relatório precisa discriminar tudo. O que foi empenhado e já teve o serviço prestado, que é o processado, e o que foi só prometido, mas nada foi entregue ainda, o não processado. E o mais importante, precisa mostrar se havia dinheiro em caixa para cobrir essas despesas. O objetivo é cristalino. Proibir que um governante saia deixando um rombo para o sucessor pagar. É uma regra de transição republicana. Fica claro que é um mecanismo para garantir a continuidade e a saúde fiscal entre gestões. Mas e os outros poderes, como o legislativo e judiciário? Eles também precisam desse nível de detalhe no relatório deles? Não precisam. O parágrafo 1º do artigo 55 simplifica a vida deles.
Como a principal pressão de gasto desses poderes é com folha de pagamento, o relatório deles é mais focado, sabe? Ah, entendi. Eles precisam apresentar principalmente os dados de despesa com pessoal e, claro, as medidas corretivas se ultrapassarem o limite. A complexidade da dívida, dos restos a pagar, fica concentrada no executivo, que é quem gerencia o grosso das finanças públicas. Ei, o sistema parece bem amarrado. Mas a gente sabe que, no Brasil, às vezes as regras mais robustas acabam ignoradas. E se um prefeito ou governador simplesmente decide não publicar o relatório no prazo? Ou publica um documento maquiado? A LRF tem força para punir? É aí que a LRF mostra os dentes. Ela não é uma lei de recomendações. Ela é uma lei de consequências. O parágrafo 2º do artigo 55 estabelece um prazo rígido. O relatório tem que ser publicado até 30 dias após o fim do quadrimestre, em local de amplo acesso público, incluindo a internet. E se não cumprir? Se esse prazo não for cumprido, a punição prevista no parágrafo 3º é uma das mais duras da lei. É quase uma morte financeira para o gestor. Morte financeira? Isso soa bem drástico. O que acontece na prática? O ente público, seja o município, o estado ou a União, fica impedido de duas coisas vitais. Primeiro, de receber transferências voluntárias, que é aquele dinheiro não obrigatório, certo? Aquele dinheiro que a União ou o Estado repassam para construir uma creche, reformar um hospital. Esse fluxo de dinheiro simplesmente seca. Segundo, o ente fica proibido de contratar operações de crédito, ou seja, de pegar novos empréstimos. Nossa! Na prática, a torneira do dinheiro extra é fechada. O gestor fica engessado só com o dinheiro da arrecadação para pagar as contas do dia a dia. É uma sanção que paralisa a capacidade de investimento e sufoca a administração. Isso me lembra daquela notícia sobre o estado X que quase perdeu verbas federais para a segurança. Então, provavelmente foi por isso. Atrasaram a entrega do RGF. É uma possibilidade altíssima. Muitas vezes, quando a gente vê nos jornais que um município ou estado perdeu verbas ou está impedido de receber recursos, a causa raiz está no descumprimento de algum requisito da LRF. E o RGF é um dos principais. Um dos principais, com certeza. A não publicação do RGF, ou do Relatório Resumido da Execução Orçamentária. A sanção é real e afeta diretamente a vida das pessoas. Aquela escola que não foi reformada pode ser consequência de um relatório que não foi entregue a tempo. Isso conecta tudo. Para quem está na batalha dos concursos, fica evidente porque esses dois artigos são tão importantes. É um mecanismo que faz a LRF funcionar na prática, né? Exatamente. Para quem estuda, entender os artigos 54 e 55 é sair da teoria dos limites da lei e entrar na prática do controle fiscal. Saber quem assina, por que a responsabilidade é compartilhada, o que o relatório contém, os detalhes sobre o fim do mandato e, principalmente, os prazos e as sanções devastadoras. É o que as bancas cobram. O que as bancas cobram porque demonstra compreensão do sistema como um todo. Não é sobre decorar a lei. É sobre entender como a transparência e a responsabilidade são impostas no mundo real. Ok, então resumindo nossa conversa. O relatório de gestão fiscal é esse grande check-up quadrimestral. Ele é assinado não por uma, mas por várias cabeças, dos três poderes, para garantir responsabilidade compartilhada. Ele expõe os pontos mais sensíveis da gestão, gastos com pessoal, dívidas, riscos futuros e, se algo está fora do lugar, já exige um plano de ação. Perfeito. E o mais importante, se ele não for publicado no prazo, a punição é severa e imediata, cortando o fluxo de recursos e empréstimos para o governo. É o coração pulsante da fiscalização. Perfeito. E toda essa estrutura de transparência me leva a uma reflexão final que vai um pouco além da letra da lei. O relatório de gestão fiscal é, sem dúvida, uma ferramenta poderosíssima. Os dados estão lá, públicos, a cada 4 meses. Aham. Mas a sua eficácia real depende de um passo além da simples publicação. A questão que fica para a gente pensar é: como a sociedade, os tribunais de contas e até o cidadão comum podem usar esses dados de forma mais proativa, não só reativamente, né?
Exato. Não apenas para identificar um problema que já aconteceu, mas para antecipar tendências. Notar um gasto com o pessoal subindo perigosamente ou uma dívida se aproximando do limite. E com isso pressionar por correções antes que a situação saia do controle. Como a gente pode transformar a transparência, que já existe, em uma verdadeira ação preventiva?